Bom, mais um episódio aqui de Carreira e Negócio e vamos hoje mergulhar a fundo na construção de um negócio. Como que você parte de uma empresa pequena, vai crescendo, quais são as dificuldades, né? E eu trouxe aqui a CEO da WebLive, Renata. Renata, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Jorge. Muito obrigada. É um prazer, uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada aqui com você e explicar um pouquinho da jornada das empresas, como que elas crescem, como que elas vão quebrando barreiras no processo de crescimento delas. Então, para a gente começar assim, né, para quem não conhece ainda, o que a WebLive faz? A WeBelieve, a gente poderia chamar ela de uma aceleradora de empresas. Hoje a gente tem o foco no marketing e vendas, que é o nosso produto mais forte, porque o nosso fundador é o Conrado Adolphi, ele é muito conhecido na área de marketing e vendas, mas por demanda dos próprios clientes, por conta dos riscos do crescimento, da dor do crescimento, a gente também entrega uma parte de gestão de pessoas e uma parte do financeiro. Por quê? Porque a gente conseguiu compreender que a primeira dor da empresa é a dor de vendas. A primeira dor é você posicionar bem seu produto, é você conseguir vender, conseguir gerar caixa. Mas, na sequência, para você poder continuar crescendo e expandindo, você tem que gerir bem o seu caixa, tem que ter dinheiro, tem que precificar, tem que olhar lucro e depois você vai precisar gerir pessoas, porque sozinho não tem como ir longe. Você estabelece um teto de crescimento. E aí, só para entender um pouco assim dessa jornada, primeiro, qual o perfil de empresas, né, que passam pela WebLive? Nós somos especializados na pequena e média empresa, tá? Então, o nosso público-alvo é pequena e média empresa no Brasil. Até vou falar um pouquinho do nosso propósito, porque o nosso propósito é ajudar famílias através da pequena e média empresa. Porque a gente entende que quando a gente ajuda uma pequena e média empresa a se estruturar, nós ajudamos tanto a família dona daquele negócio, porque as pequenas e médias empresas no Brasil são familiares, quanto todas as famílias que estão vinculadas naquele negócio. E aí você falou que vendas é o ponto de partida, né? Então, assim, talvez o que vai levar a pequena para a média empresa, né? Vai proporcionar esse crescimento, né? Essa mudança de patamar. Quando entra uma empresa, vamos pegar uma empresa pequena, né? Quando entra uma empresa pequena, qual é o problema delas? Por que elas têm... O que acontece com vendas que não está dando certo, ou que está travado? Qual é assim, quais são os pontos ali que vocês mais veem e percebem, né? Bom, a gente tem algumas características de empresa. Vamos dizer que o primeiro nível da empresa é aquela eu-presa. Uhum. É você com você mesmo, vendendo, entregando, organizando financeiro e definindo processos de marketing e vendas e vendendo de novo. E ali eu acho que é um processo de sobrevivência, onde a empresa e o dono da empresa está tentando entender o que ele está fazendo para poder gerar esse processo de vendas. A eu-presa vai mais ou menos ali até os seus R$30 mil, R$40 mil. Uma pessoa sozinha, ela consegue ir. Depois já tem que começar a contratar outras pessoas para poder continuar alavancando. Uhum. E aí começam a surgir os problemas. Por quê? Acho que até antes da gente falar dos problemas, né, do qual é o grande problema do pequeno e médio empresário, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na origem, que é a educação no Brasil. Se você for pensar no modelo de educação formal, e eu estou falando em todas as esferas de educação, desde o ensino básico, da escola primária até a faculdade, a pós-graduação, nada contra, as pessoas têm que se formar. Mas quando você pensa na estrutura das faculdades, a estrutura de ensino, e não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo, ela é uma estrutura de ensino que te ensina para você ser funcionário. Essa estrutura de ensino ela foi criada lá na época de Ford. Então, Ford precisava do quê? De operários para a linha de produção dele para poder fabricar carros. Né? Um modelo fordista de produção. A escola veio nesse mesmo modelo. Ele criou linhas de produção que no fim da educação você tinha um operário, um funcionário pronto para poder trabalhar na sua empresa. E aí então eu entendi assim que o eu presa ainda a pessoa consegue se virar, né? Porque qualquer coisa ele diminui, lida, mas quando ele começa a crescer, ter que pagar aluguel, ter que pagar funcionários e tudo mais, vai ficando mais crítico e vulnerável. Ter que delegar. E o que a educação não ensina, né, para essas pessoas? Para a pessoa que está passando assim, do funcionário, o empreendedor, né,
passando para virar empresário, para ter equipe? O que eles não aprendem nas faculdades, nas escolas? Você acaba conhecendo algum tema específico com profundidade, mas pensa no empresário. Quais são as hard skills e soft skills do empresário? Ele tem que entender de gestão de pessoas, de liderança, de marketing, de growth, do financeiro, de precificação. É muita coisa. De fidelização de clientes, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. São muitos conhecimentos que você não tem num único lugar. Então, hoje, o empresário, quando ele decide ser empresário, ele tem que buscar educação complementar, apoio, para poder conseguir sair daquela zona de conforto que ele tinha, do eu presa, vendendo almoço para poder pagar a janta. E aí vem um outro aspecto também. Quando o empresário está começando, com quem que ele está se aconselhando sobre o negócio dele? Com quem que ele está se aconselhando sobre o dinheiro dele? É com a mãe, com o pai, com a esposa, com algum amigo. E essas pessoas conseguiram fazer alguma coisa no mundo dos negócios? Qual que é a experiência de vida que essas pessoas têm para poder aconselhar? Então, eu entendo que o empresário tem duas dificuldades específicas. Uma é essa questão de ter conhecimento para poder gerir a empresa. E a segunda questão é quebrar a crença limitante. Uhum. Tem que quebrar a crença limitante, porque o que você fica escutando quando você é pequeno, quando você é menor, é que o dinheiro não nasce em árvore, que quando você tem ideias, as pessoas falam que você é um sonhador. Mas não fala para você, ok, filho, vamos lá, estou te educando para você ser um grande empresário. Quem fala isso hoje em dia? E você está numa linha, por exemplo, que tem uma cultura que você tiver uma boa formação, você vai conseguir um bom emprego, e aquele que não tem capacidade de conseguir um bom emprego acaba tendo que empreender, se virar para suprir essa lacuna. Exatamente. E aí você pode até fazer uma escola de administração, mas muito provavelmente o que você vai aprender é muito mais teórico do que prático. Então você sai, um médico sai dominando assim as técnicas de cirurgia, de atendimento, mas não sabe nem como é que capta o primeiro cliente. Nenhum profissional hoje do mercado, tudo bem, nenhum eu posso estar exagerando, generalizando, mas a grande parte dos profissionais do mercado não saem prontos para ter um novo negócio. Médico, dentista, advogado, um fisioterapeuta, quais deles estão prontos para poder ter a própria clínica, o próprio escritório? Uhum. E o perfil E aí, voltando para o WeBelieve, né? Que a gente estava falando um pouco do perfil do empreendedor. Voltando para o WeBelieve, a WeBelieve atua justamente nessa lacuna. Que apoiando pequenas e médias empresas, a gente entende que as nossas empresas são empresas que vão até ali na faixa do faturamento de 500, 600 mil reais por mês. E a gente ajuda essas empresas a se organizarem para elas poderem ter mais sucesso, para o empresário ter liberdade financeira, para o empresário poder ter uma empresa de sucesso, com qualidade de vida, com qualidade financeira, podendo dormir. Porque o que acontece na primeira etapa é que a pessoa está fazendo tudo, até falta de sono as pessoas têm. Uhum. Então, como que a gente organiza? Hoje a gente entende que o público que a gente entende vai dos 30 mil reais, quem fatura 30 mil reais por mês, até 500 mil, 600, 700, está dentro das empresas que nós conseguimos ajudar. E quando o cliente entra, a gente realiza um diagnóstico com esse cliente, uhum, para poder entender quais são as principais lacunas que existem numa empresa. E, em tese, a principal lacuna sempre é vendas. Sempre é processo de vendas. uhum. Tá? Ela é a maior lacuna, ela depende de um perfil comportamental, não é todo perfil comportamental que tem habilidade de vendas. Quem é mais comunicativo tem mais essa habilidade, os outros não têm, então tem que treinar, é uma habilidade treinável precisa ser treinado. E aí a gente organiza o cliente. Na etapa do marketing vendas, a gente aplica para eles o MCC. O que é isso? Que é marketing, comercial 1, que é a atração de clientes, e comercial 2, que é você tratar da sua base e poder fazer novas vendas para a base. Uhum. E quando o cliente entra através do diagnóstico, quem tem base de clientes, a gente sempre começa pelo fim, sempre pelo comercial 2. Por quê? Porque é muito mais simples você tratar a sua base e realizar uma nova venda para a sua base do que, de repente, a gente falar do marketing, que envolve posicionamento, imagem, branding, que é um negócio que funciona, precisa ser feito, mas o retorno ele é um pouco mais de médio prazo. E quando você fala de cuidar da base ou atrair clientes, o retorno ele é de curto prazo. E financia
continuar crescendo. Financia continuar crescendo. Porque não tem gestão de pessoas, a verdade é uma só. A empresa tem que, o dono da empresa tem que ter várias habilidades, mas de nada vai adiantar a habilidade financeira ou a habilidade de gestão de pessoas se você não tem faturamento. Porque se você não tem faturamento, você não vai ter os outros problemas. Uhum. Aí voltando aqui só para aterrissar de uma forma mais prática. Então, se a gente pega as empresas que estão hoje no Eu Believe, vamos chamar aqui nessa fase mais inicial. A gente está falando de profissional liberal, a gente está falando de comércio, tem alguma característica assim, específica? Aonde que se concentra? A gente não tem característica, a gente atende o público, não é nichado. Nosso produto não é nichado, porque a gente aplica as atividades baseadas num método. A empresa que define atuar dentro desse método, aplicar esse método, ele tem resultado. Os clientes que chegam para a gente, normalmente, 50% serviços, 50% varejo. Tá? A gente tem muitas empresas da área de educação, muitas mesmas, tá? Muitas clínicas, muitas empresas da área de saúde e muitas empresas da área de moda. Eu acho que, se eu não me engano, saúde, educação e moda deve corresponder a 60% da base. Legal. Então, vamos pegar assim uma empresa de serviço, né? Então, uma empresa de serviço, vamos pegar moda, né? Então, moda. Aí começou, a pessoa criou um negócio, começou a gerar uma renda que até de forma, às vezes, inesperada, mas está patinando, né? Qual é o diagnóstico? O que normalmente você, nesse caso, ou qualquer caso, o que você tipicamente percebe, né, de principais problemas de quem está nesse estágio? Você falou que está faturando 30, 40 mil por mês, mas o que se você pegar agora e fizer tirar, né, o pano e olhar o que está acontecendo, o que você vai ver nesse caso? Falta de estratégia total. Do que você está falando de falta de estratégia, Renato? Eu estou falando de falta de estratégia no processo de compra. Vamos supor que é uma empresa que fabrica seus próprios itens para poder revender. Uma loja de modas, mas que fabrica os itens também. Normalmente, essa empresa ela não tem estratégia de compra. Essa empresa ela tem um estoque gigantesco, compra errado com estoque gigantesco. Quando ela atende esse cliente dela, ela não tem a base de clientes. O cliente chega, ela vende e não faz o cadastro mínimo desse cliente para ela poder se relacionar com esse cliente depois. Não tem estratégia de lançamento. Porque a área de moda, a gente está falando de lançamento contínuo. Todo mês, praticamente, a cada 45 dias, você tem um lançamento para a área de moda. Por conta que o próprio mercado exige isso, para começar por conta das estações do ano. Né? E depois quem quer estar à frente faz alguns outros mini lançamentos de produtos novos que chegaram, se organiza dessa maneira. A empresa não tem essa estratégia, ela não consegue enxergar que a moda precisa de lançamentos e que você precisa entregar para o cliente de maneira fácil, porque o mercado mudou. Moda também tem uma situação que as pessoas estão vinculadas a um modelo passado, como funcionava no passado, querendo vender só no físico sem expandir para o virtual. E as pessoas, a partir da pandemia, elas preferem comprar no virtual. Elas aprenderam a comprar no virtual. É claro que é legal ir numa loja física, mas será que todos os seus produtos precisam ser vendidos no físico? Então, existem crenças limitantes e total falta de estratégia. Não, perfeito. Acho que aí, então, aterrissamos. Então, vamos supor que tem um negócio de moda. E aí, vamos atacar toda a parte de logística, desde a compra até a precificação, venda, etc. e tal. Vamos rever aqui marketing, canal de venda. E aí a empresa aumenta o faturamento, começa a ir para um outro patamar, né? O que acontece nesse caso? Só vou falando um outro ponto também, porque quando a empresa é menor, quem faz as compras dessa empresa é o dono da empresa. E aí o que ele faz? Ele vai fazer compra baseada na emoção dele, no que ele acha bonito. A quantidade de vezes que eu já peguei empresas dessa com estoque gigantesco e que não roda por conta de compra errada é insano. Mas por quê? Porque a compra ela foi emocional. A pessoa ela ainda não se comporta como dono da empresa pensando no resultado. Ela está fazendo o que ela gosta. E é claro que a gente tem que fazer o que gosta, mas entre fazer o que gosta e você fazer a sua empresa dar dinheiro, ter lucro, tem uma mudança de chave, porque as suas decisões elas têm que deixar de ser emocionais para elas passarem a ser objetivas.
E meio que metrificar o quanto que eu tenho de excesso de estoque, acabou uma temporada, vou ter que vender mais Vender a barato, né? outra. Isso para começar, isso para quem fabrica. E para quem não fabrica, que compra peças para poder revender. Como que Uhum. funciona no mercado? Qualquer empresa que compra peças para revender. Essa empresa que vai te fornecer as peças, ela vai te entregar alguns itens, mas ela não vai deixar você levar só os que têm melhor saída. Vai fazer com que você compre vários itens do catálogo dela se você quiser comprar. E a quantidade de vezes que eu vi isso são incontáveis. Aí você vai lá, super feliz, você está representando uma marca, compra a peça dessa marca, os melhores itens saem, gera movimento de dinheiro. Só que aquelas peças que estão encalhadas, ao invés de ficar encalhado em quem te vendeu, fica encalhado no seu estoque. Só que você não olha isso, porque você olhou só o que vendeu. Só que aí começa a dar prejuízo, não dá lucro, não dá lucro, não dá lucro, não dá lucro. A hora que você vai olhar, não está dando lucro, porque o estoque está impedindo você de ter lucro. E muitas vezes a pessoa nem percebe isso, né? Porque tá entrando dinheiro, tá gastando. Está movimentando, não percebe. Eu conheci uma empresa que ela tinha R$1 milhão em estoque de roupas. A hora que eu identifiquei isso, eu falei, você tem que desovar. Se for para vender, vende até menor do que o valor de custo, porque o estoque, gente, você tá parando, seu dinheiro está parado, você tem que pagar hoje em dia, metro quadrado, gente, é super caro. Você tem que pagar o metro quadrado do espaço para poder guardar a peça, você vai ter que pagar a segurança para poder garantir que você não vai perder a peça, vai ter que ter gente para poder cuidar daquilo lá, então estoque é só gastação de dinheiro. É claro que eu não estou falando para fazer isso de maneira indiscriminada, mas estoque parado tem que queimar, gente. Tem que fazer virar dinheiro para você poder reinvestir no seu negócio. Uhum. E aí, pensando um pouco nessa jornada, né? Então, aí acertou um pouco a logística, está metrificando um pouco melhor, mas eu entendo que a empresa começa a crescer. Uhum. Aí, quais são os desafios quando essa empresa começa a crescer? Se ela passou dos 30 para os 50, para os 100, talvez? A primeira dificuldade que essa empresa vai ter vai ser com o financeiro, com o caixa dela. Porque o dinheiro começa a entrar, e aí a pessoa fala assim, nossa, tô rico, o dinheiro entrou na conta. Mas ela não tem a consciência, por conta da falta de educação básica, né? Que aquele dinheiro ele já está comprometido, seja para o pagamento de um estoque, seja para pagamento de colaborador, seja porque você precisa fazer um fundo de reserva, para você não ser pego de forma desprevenida pelo mercado, seja porque você tem que pagar 13º e férias das pessoas que trabalham com você. Então, aquele dinheiro já está comprometido. Então, o primeiro desafio que o empresário vai ter vai ser de gerir o dinheiro dele de forma eficiente para garantir que a empresa vá ter recursos para continuar crescendo. Uhum. De novo, voltando em exemplos, não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi empresas crescendo, ganhando dinheiro. E aí o dono da empresa olha e fala, nossa, porque é muito esforço. Então tem um investimento emocional do dono da empresa grande para poder fazer a empresa crescer. E a hora que ele vê o dinheiro no caixa, ele dá aquele alívio emocional, certo? Uhum. Só que ele faz o quê? Ao invés de investir esse dinheiro, guardar esse dinheiro para ele poder ter segurança, vi várias vezes o dono da empresa vai lá, pega todo o dinheiro, vai viajar, pega todo o dinheiro, compra um carro. Aí acontece alguma coisa no mercado no mês que vem, ou colaboradores da área comercial pedem demissão no mês que vem, aí a empresa passa por dificuldade financeira. Então, depois que a empresa passa a primeira etapa, que é a etapa de vendas, que ela aprende a vender, que o dono da empresa aprende a vender de forma recorrente, que cria times que consegue vender de forma recorrente, vem a segunda etapa, que é a etapa financeira. E aí você tem que checar muito bem checado. A precificação ideal é você olhar antes, mas na hora que o dinheiro começa a girar mais, é importante você olhar com muita cautela a precificação. Porque se você escala de forma agressiva, com o preço errado, é sinônimo de morte, tá? Sinônimo de falência de uma empresa. Se você escala de forma agressiva sem olhar seus custos, os custos podem engolir o faturamento da sua empresa, porque quanto mais você vende, mais produto você precisa. Quanto mais produto você precisa, mais gente para poder gerir esse produto você precisa. Quanto mais produto pronto, mais vendedor. Quanto mais vendedor, mais venda. Quanto mais venda, mais logística. Quanto mais logística, mais produto. E se você não tiver muito cuidado com esse processo, olhando de maneira objetiva o seu negócio para lucro,
você vai ficar só trocando dinheiro e aí você corre risco de falir. É por isso que o índice de falência no Brasil é tão grande. Porque as empresas, elas gerem isso meio no olho, meio sem saber exatamente o que está fazendo. E sem saber a diferença de caixa, né? É competência, né? Sem saber a diferença de caixa, sem saber a diferença de competência, brigando com planilha de precificação. Brigando, você vai lá, faz a precificação, aí o preço da pessoa ficou caro. É incompatível com o mercado. E aí a pessoa, ao invés de olhar para dentro e entender que o custo fixo dela tá alto demais, que o prolabore dela tá alto demais, que ela tá comprando mais do que o necessário, então tem estoque demais, ou seja, ela tá gastando demais. Por isso o preço deu errado. Não, ela prefere brigar com a planilha, é o cálculo que foi feito que tá errado. E aí a gente vai até um determinado ponto também, né? Porque a decisão de ter uma empresa de sucesso tem que ser da pessoa. A gente está aqui para poder apoiar a pessoa e mostrar o caminho. Mas é ela que tem que tomar as decisões. E as decisões do empresário, elas são decisões duras. Porque você coloca a sua vida pessoal, a sua família, suas decisões emocionais envolvidas naquilo. E é jogo de longo prazo, não é jogo de curto prazo. O empresário, ele tem que ser bem remunerado, sim. Porque o risco é muito alto. Mas não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que construir um legado, que tem que construir uma base sólida para depois você poder se beneficiar e usufruir daquilo que você construiu. Senão você é empresário com pensamento de empregado. Você é empresário com pensamento de seletista. Empresário com pensamento de tirar férias 30 dias por ano. O empresário com pensamento do dinheiro sobrou na conta, você vai usar para comprar bens de consumo. E não é esse o jogo. O jogo é da prosperidade, o jogo é de longo prazo. Bom, e aí chegou a empresa, vamos pegar a empresa de moda aqui, ela profissionalizou toda a parte de suprimentos, logística, depois acertou a parte financeira, entendeu a importância de ter uma margem de liquidez, segurança. Relatório gerencial confiável. E aí, qual é o próximo nível de desafio? O próximo nível de desafio, ele é de pessoas. Porque a hora que você chega no seu faturamento dos 100, 200 mil, você tem equipes menores. Mas quando uma equipe é menor, você se relaciona em nível pessoal com essa pessoa, então é mais fácil de liderar. Você controla o financeiro, você consegue ter dados confiáveis. E a próxima escala depende de você ser um bom líder, de você poder delegar tarefas, de você poder treinar, ter processos estruturados para você poder alavancar. Porque você não vai conseguir alavancar 100 pessoas. No fim, é tudo sobre gente. Não importa qual que é o negócio que você tem. E aí, a próxima etapa é você aprender a liderar e gerir pessoas e contratar corretamente, demitir corretamente, implantar uma cultura na sua empresa. O pessoal vem, mas Renata, a cultura não é só para empresa grande? Não. Se você contrata na sua empresa pessoas que têm conceitos diferentes do seu, valores diferentes do seu, não tem como a empresa crescer. Vai crescer e fica aquela empresa tóxica, que você não consegue trabalhar, porque as pessoas brigam lá dentro, tá cada um puxando para um lado, não tem um destino, um objetivo único que todo mundo está correndo atrás. Mas acho que isso é um passando, né? Olhando todos os aspectos que a gente ajuda a empresa a chegar. E aí, agora, quando ela chega nos 500 mil reais, normalmente a gente devolve essa empresa para o mercado, porque a gente até ali, com o conhecimento que a gente entrega, a empresa já conseguiu chega sozinha até esse ponto. Né? E a gente tem muito orgulho. Na consultoria já passaram mais de 2.500 empresas pela consultoria. A gente tem um Mastermind hoje que tem mais de 100 empresas no Mastermind, todas voltadas para aplicar a técnica correta e apoiar o empresário no caminho, nas oportunidades de mercado, nas situações de mercado que existem. E para quem é empresário, tem gente que tem sonho sei lá, de crescer, virar uma corporação e tal, e tem gente que empreendeu e basicamente ele quer continuar tendo isso como fonte de renda, mas também ele quer ter uma vida mais equilibrada, uma que não dependa tanto dele. E qual é o tamanho assim, ideal dessa empresa, né? Eu vou dizer que vai depender do sonho desse empresário. É ele que vai definir até onde ele quer ir. Mas tem um aspecto que é claro. A empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Toda empresa ela tem 2 caminhos. Ou ela vai ser vendida ou ela vai morrer. Não tem outro caminho para nenhuma outra empresa. Renata, mas eu conheço empresa de anos que está na mesma família. Show! A empresa pode não ser vendida na sua geração.
em algum momento ela vai ser vendida ou ela vai morrer. Então, quando você monta uma empresa, por mais que você não tenha consciência desse jogo de longo prazo, você está jogando ele. Ou será que você está criando uma empresa para poder morrer na sua geração? Então, você tem que se preparar para poder fazer a sua empresa crescer num tamanho. Se você preza a qualidade de vida, tendo funcionários, pessoas para poder te ajudar a realizar as entregas. A qualidade de vida, eu acho que ela está muito mais ligada à velocidade de crescimento do que ao negócio em si. Porque é a velocidade de crescimento que faz com que você trabalhe 24 horas por dia. Não o negócio em si. Se você tem um negócio onde você estabelece um crescimento um pouco mais calmo, um pouco mais paulatino, você vai trabalhar muito. Não existe essa história de empreendedor ou empresário que trabalha pouco, mas talvez você consiga garantir a sua qualidade de vida. Agora, se o seu objetivo de crescimento é um objetivo de crescimento rápido, o negócio vai exigir tudo de você. Para você poder conseguir fazer isso virar de forma rápida. E aí eu acho que é uma escolha pessoal. Acho que não tem certo ou errado nesse aspecto, é uma escolha pessoal. Mas tem que ter clareza que a empresa ou ela vai ser vendida ou ela vai morrer. E qual é se tem algum empresário me escutando, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você está escolhendo hoje na sua empresa? Ela tá levando ela para o ambiente de morrer ou de ser vendido? E eu entendo assim que passam várias empresas, diferentes níveis de maturidade, né? E aí quando eu falo de maturidade, pode ser maturidade de gestão, mas assim, tem também maturidade tecnológica, né? Tem empresas mais tradicionais, tem empresas usando tecnologias que são extremamente recentes. Como é que você vê esse processo? O que está mudando no mundo? Eu acho que as pessoas, elas precisam estar mais presentes para as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Vamos pegar uma coisa simples, que nem é de tecnologia, tá? Mas vamos pegar uma pauta quente no mercado, que está se falando hoje, já que a gente está falando de moda, que é a questão da taxação para as importações de valores menores de $50. E aí, quando você olha tudo que é dito sobre isso, e eu não quero entrar no mérito político disso, mas tudo que você vai olhar sobre isso são críticas sobre isso, enfim. Tá, mas o que um empresário de moda tinha que olhar quando olha um negócio desse, gente? Só de imposto, está se dizendo que vai se arrecadar mais de R$2 bilhões de imposto por conta dessa taxação. Show. Uma pessoa da área da moda, o que ela tem que olhar quando ela vê um negócio desse? Significa que vai se abrir uma oportunidade gigantesca no mercado. E não é só para moda. Todos os itens que são importados, que têm valor menor do que $50 do exterior, é uma fatia do mercado que vai estar disponível para eles venderem. O que eles vão fazer para poder se posicionar e vender para esse público? Ou vai ficar só chorando? Quem é da área têxtil, como vai se posicionar? Mesmo da área de tecnologia, de importação de pequenos itens de tecnologia, ou vai ficar chorando porque não pode mais importar? Porque é verdade que impacta você, mas impacta o seu consumidor, o seu público. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a se organizar para poder ter uma empresa de sucesso e fazer dinheiro e ter lucro, é entender que você não pode seguir a maré junto com todo mundo. Você tem que olhar as coisas que são posicionadas no mercado de maneira muito objetiva, para você poder entender como se posicionar no mercado. Tem uma outra pauta do momento, quente também, vai até um pouco mais polêmica. Acho que posso falar? Pode. A pessoa até pede autorização para falar. Que é a pauta do Rio Grande do Sul. Tá, e aqui com todo o meu carinho, todo o meu apoio para todo mundo que está no Rio Grande do Sul. E é óbvio que a gente tem que ajudar todo mundo que está lá. Mas, de novo, quem é empresário? Vai ficar se deixando levar só pelo que está sendo dito na mídia ou vai olhar o que está acontecendo de verdade? Do que eu estou falando? Olha a cara que o Jorge está me fazendo, gente. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul vai ter que ser reconstruído. Do zero, vai ter que ser reconstruído. E aí, quando você pega e olha que o governo federal já está falando de liberar 60 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, e, de novo, não quero debater de forma política, e nesse momento também indifere como que esse dinheiro vai chegar lá. Mas a verdade é que o dinheiro vai chegar lá. O que significa para quem é empresário? O que isso significa para quem é empresário?
Oportunidade gigantesca. Gigantesca! Aí eu vou pegar um exemplo também, tá? Ambev. Ambev, na época do Rio Grande do Sul, pegou 2 empresas deles e ao invés de envasar cerveja, passou a envasar água em lata. Por que eles fizeram isso? Demanda de mercado. Uhum. Mas está sendo, olha só, muito capitalista. Não, gente, não é sobre isso. É você fazer o que precisa ser feito de forma justa, no preço justo. As pessoas estão precisando do produto que você está vendendo. O dinheiro vai estar disponível lá para se comprar esses itens. Basta você estar posicionado no mercado ou não. Teve uma empresa lá da We Believe que fabricava colchões. Só que os colchões que ela fabricava eram colchões de luxo. Então, colchões caros. A hora que começou a acontecer isso no Rio Grande do Sul, eu passei no telefone e liguei. Aí pegou e falou assim, mas não, mas Renata, não tem nada a ver com o meu produto. O meu produto é um colchão caro. Eu falei, mas você não está entendendo. Quem fabrica colchão de 15 mil reais, fabrica colchão de 200. Faça as contas, veja se faz sentido você adaptar o seu negócio, veja se faz sentido você vender. As pessoas estão precisando e vai haver compra. Se você vai querer vender ou não, aí é com você, são outros 500. Tem que avaliar se faz sentido para o modelo de negócio dele, para o projeto dele. Mas a pessoa minimamente tem que parar para pensar e entender esse movimento de mercado. Uhum. Rio Grande do Sul, de novo. É que o Rio Grande do Sul tem uma oportunidade gigantesca, tá, gente? Toda vez que o mercado ele é ancorado na construção civil, você sabe, né? Gera um movimento gigantesco e gera crescimento econômico para onde está vinculado isso. Rio Grande do Sul, a maior parte desse dinheiro que vai ser colocado lá é para construção civil. Então, tudo que vai dentro de uma casa, tudo que envolve o tudo tem oportunidade de crescimento. E nessa linha, assim, né? E é isso que a gente leva para os nossos clientes também, além das técnicas, abrir os olhos deles para as oportunidades. E aí, aproveitando um pouco desse ponto, né? Então a gente falou, olha, acerta o básico de logística, trabalha a venda, tem a transparência quando vai falar de finanças, depois cria uma estrutura, uma organização, uma cultura para lidar com as pessoas. Agora a gente está falando aqui de oportunidades, que pode ser por inovação, mas pode ser também por uma mudança de contexto, né? Uhum. Como que as empresas têm que se preparar ou se estruturar para acompanhar essas ondas que estão acontecendo, né? Qual a melhor forma? Eu acho que os empresários eles têm que estar vinculados a um ambiente. Escolhe um ambiente, esteja nesse ambiente. Porque você só vai enxergar as oportunidades tecnológicas ou as oportunidades de mercado, ou mesmo seu próprio gap, se você puder trocar com outras pessoas que têm a mesma vivência que você. Porque a gente faz associação por comparação, não tem muito. É assim que a gente aprendeu a fazer, associação por comparação. Mas ao invés de você comparar a sua realidade de hoje com o Instagram do outro, que aí você vai estar pegando, às vezes, o seu pior momento para comparar com a foto que foi tirada e construída para o Instagram. Não, que tal você passar a trocar com pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você? Então, isso a We Believe ela oferece de maneira muito assertiva. Porque quando você tem empresas mais ou menos no mesmo segmento, mais ou menos no mesmo momento de vida da empresa delas, você vê empresas com problemas muito similares. Problema de comunicação nas empresas é gigantesco. Por quê? Em regra, uma empresa no Brasil, quando ela começa, ela é familiar. E aí, normalmente, você tem o marido e a mulher. Ou o pai e o filho, cuidando dessa empresa. E aí, o excesso de intimidade é um problema, porque as pessoas não conversam, as pessoas não prestam contas, as pessoas não sentam para planejar. E aí, as coisas começam a dar errado, o que as pessoas passam a fazer? Brigar. Aí termina de desandar. Então, eu acho que quando a pessoa está dentro de um ambiente, né, que propicia debates sobre vendas, debates financeiros, debates sobre cultura, sobre oportunidade, facilita o processo de alinhamento também. Porque é mais difícil você se alinhar com quem você tem tanta intimidade. Facilita o processo de profissionalização do seu negócio. Você tem que trabalhar com um negócio. Quem tem sócio tem patrão. Ah, mas é minha esposa. Não interessa. Se você vende, preste contas das suas vendas. Se ela cuida do financeiro, ela tem que prestar contas do financeiro. Mas eu confio nela. Não tem a ver com confiança. Ou você tem uma empresa e trata a empresa como uma empresa, ou você não tem uma empresa.
tem um puxadinho, uma outra coisa que você tem aí, mas não é uma empresa. Então você tem que tratar a empresa com profissionalismo, porque a hora que você começar a crescer e atrair colaboradores para o seu time e eles perceberem essa bagunça na gestão por conta do excesso de confiança, e aí isso gera falta de processo, como que você acha que seus funcionários vão se comportar? O colaborador é espelho do dono. É espelho do líder direto dele. Se você é desorganizado e não presta conta, por que você acha que o colaborador vai fazer? E aí você está comentando assim, no caso da ambiência, olha, quando eu coloco... Eu tenho vários empresários que estão passando estão na mesma jornada, né, de crescimento. Ele vai ver o problema do outro e vai tomar consciência que é o mesmo problema dele que ele não está enxergando, né? Exatamente. Ou então algum empresário percebe uma oportunidade e fala, poxa, essa oportunidade aqui eu posso levar para uma outra região, eu posso levar para um outro setor econômico que pode ser interessante, né? Exatamente. Por exemplo, hoje vamos pegar um exemplo de agora tecnológico, que tem a ver com inteligência artificial, IA. Como o nosso foco ele é comercial, através de relacionamento com pessoas, e aí depois você começa a estudar, a gente percebeu uma oportunidade gigantesca da inteligência artificial voltada tanto para a experiência do cliente quanto para o processo de vendas. Por quê? Porque é diferente do chatbot, porque chatbot é chato, né? Aquele negócio que você vai, responda para atendimento, 2, quem quer? Ninguém quer ser atendido por chatbot. A inteligência artificial te gera uma experiência de comunicação efetiva. Então, isso as empresas vão ter que se atualizar. A gente está trabalhando muito forte em algumas ferramentas, até te contar, umas ferramentas para poder apoiar o processo de vendas a partir de uma inteligência artificial. E as empresas, como que elas estão olhando isso? Porque a inteligência artificial ela veio para revolucionar o mercado. Ela não é uma evolução. Eu acho que ela é uma revolução, que nem a Revolução Industrial. Não sei se todo mundo está percebendo isso. Porque a maneira da gente trabalhar vai mudar a partir da inteligência artificial. E quem não estiver pronto para poder trabalhar com isso vai estar fora do mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei se você concorda, tá, Jorge? Mas eu vejo um movimento do mercado também que as empresas estão se associando. Não necessariamente num modelo formal de sociedade. Mas as pessoas cujos donos ou os empresários têm afinidade, essas pessoas elas vão se associando, se aproximando e vão se apresentando em conjuntos, como em blocos no mercado. Ecossistema, né? Para poder formar um ecossistema, exatamente. E 2, 3 anos atrás, a ideia de ecossistema ela não era tão forte quanto eu vejo hoje. Hoje eu vejo ecossistemas muito bem estruturados. Nós fazemos parte de um ecossistema. E eu vejo que a gente está se conectando e talvez gere outros ecossistemas, porque a gente não sabe onde isso pode parar. Mas a verdade é, aquela pessoa que está trabalhando sozinha, que não está vinculada a nenhum ecossistema, a chance de sobrevivência dela é muito pequena. No curto prazo, não vou nem falar no médio, tá? No curto prazo. Porque é muito complexo você vencer um grupo de empresários que conversam sobre suas dores, que conversam sobre oportunidades, que apontam tanto problemas quanto oportunidades um para os outros, e você tá ali sozinho, você com seu colaborador, você gerindo o seu fluxo de caixa, fazendo a sua venda, sem que se conectar com nenhuma outra pessoa. Pode dar certo? Pode, mas vamos combinar que é muito mais difícil. E quando vai para o digital, o ecossistema é fundamental, porque você não consegue entregar tudo e a experiência está ali, né? A experiência está ali e não tem como. Quando você vai para o digital, as pessoas querem saber com quem você se relaciona. Quais são as conexões que você tem. Porque isso está vinculado um pouco no seu posicionamento e um pouco na sua autoridade. Tipo, não basta ser bom. Não basta você ser ótimo. Você tem que parecer bom também. Senão as coisas não funcionam. E aí já que a gente está falando de futuro, né? Olha para onde a gente foi, Jorge. A gente está falando de futuro, como é que a WebLive está enxergando o futuro? Assim, né? Então, eu me lembro do Conrado, no início ele ensinava marketing digital, né? Vendas digitais, então foi um dos pioneiros. Aí eu vou focar nas pequenas e médias empresas, vou formar essas empresas, vou levar essas empresas para um outro patamar, né? O que vocês estão vendo daqui para frente, né? Assim, mirando os próximos 5, 10 anos?
Olha, eu vejo que a educação no Brasil, ela está mudando demais, a educação para empresários, tá? Ela está mudando demais. A gente precisa estar se associando a pessoas para poder até oferecer para os nossos próprios clientes um próximo passo. Eu vejo os empresários chegando muito mais prontos para poder abrir mão de ego, abrir mão de crença limitante, para elas poderem crescer, poderem se associar. E de uma maneira bem objetiva, eu vejo que nem a gente faz parte de uma liga. Eu vejo que empresas que estiverem fora de uma liga, fora de um ecossistema formal, eu acho que daqui a 5 anos essas pessoas estão fora do mercado. Estão fora do mercado. Enquanto o WeBelieve, a gente entende que também o caminho são parcerias. Então, a gente tem trabalhado hoje, semeado algumas parcerias, não só na área de educação. Temos algumas parcerias sendo semeadas na área de tecnologia e com outras empresas que possuem os mesmos clientes que o nosso, mas que estão numa etapa diferente da jornada do cliente. Né? Porque quando a gente fala de jornada do cliente, você pensa em você como cliente, quais são as etapas que essa pessoa precisa ir realizando para poder seguir crescendo. Quanto empresa. Então, a gente está realizando contato com algumas empresas que não são do mesmo nicho que o nosso, não entregam o mesmo produto que o nosso, mas elas estão na jornada do nosso cliente em algum ponto, ou nós estamos na jornada deles. Então, tem algumas conversas rolando e a gente entende que o projeto para 10 anos é abrir a IPO com um vínculo com esse tipo de ecossistema. Então, você tem 2 tipos de ecossistema que você pode gerar. Um é voltado para partnership entre as empresas que tem a jornada do cliente, do mesmo cliente, e outro é formado para ligas, que são produtos com empresas de mesmo produto para se tornar mais forte no mercado. São esses 2 caminhos. E aí você está dizendo o seguinte, que o cliente já tem uma determinada jornada, você nunca vai conseguir entregar tudo que ele precisa daquela jornada. O processo de montar essa jornada, de escolher as peças que você vai estar construindo na jornada, é um processo complicado e pode ter erros e acertos. Na hora que você monta um ecossistema, você consegue entregar muito mais, né? Isso. Vamos pegar aqui no marketing e vendas, por exemplo, para quem está escutando a gente não vai entregar toda a jornada e a gente nem quer, porque tem algumas coisas que não tem a ver com o nosso core. Então, imagina que você montou sua empresa aqui, tá? Aí você vem e contrata a gente para poder estruturar um processo de vendas, estruturar o processo da sua empresa. Aí a sua próxima etapa é contratar uma agência de marketing. Eu não vou entregar a agência de marketing, mas a agência de marketing está dentro da jornada do meu cliente. Aí dali você vai e contrata uma consultoria de valuation. Eu não vou entregar um valuation, mas a valuation está dentro da jornada do meu cliente. Aí você anda mais um pouco, você vai e contrata, vamos pegar tudo do digital, que a nossa característica é mais de digital. Vai e contrata um social media, vai e contrata um gestor de tráfego, vai e contrata outras ferramentas que vão organizando a sua empresa para você poder ir crescendo. Nós não temos interesse em realizar essas entregas. Mas se eu me associo a empresas bem posicionadas no mercado e que têm os valores parecidos com o nosso, eu ofereço para o meu cliente uma jornada muito mais objetiva com parceiros, onde a gente se ajuda a crescer. E a chance do teu cliente errar é menor, né? É menor. E ele tendo sucesso reverbera nos negócios que vocês estão fazendo, né? Em todos eles, em todas as pontas do negócio. E quando você faz esse tipo de associação, tanto o cliente, a empresa tem clientes que ele não pode atender, que não está na fase dele ainda, mas está na nossa, quanto o inverso. Tá? A gente tem parcerias nesse aspecto, estão sendo ventiladas, voltadas para fundo de investimento, de empresas mais maduras que estão em ponto de investimento, são coisas que a gente tem pensado em organizar para poder oferecer para o cliente. Estamos ventilando possibilidade de algumas parcerias com agências. Estamos ventilando possibilidade de franqueamento, de franquias. Então, tem várias coisas sendo organizadas, de conselheiros. Várias conversas iniciadas de coisas que fazem parte da jornada do empresário. E aí você comentou duas coisas, né? Você comentou um pouco dessa visão, vou chamar aqui de ecossistema, né? E você comentou da liga. Que é uma ideia assim fenomenal e até disruptiva, né? Disruptiva. Aí eu queria até aproveitar, né? O que você pode falar ou explicar o que é a liga, né? Não sei assim, até o quanto você pode comentar, né? Mas o que seria a liga?
Bom, a liga é a Mentoring League Society, tá? A MLS, que ela foi fundada pelo Flávio Augusto, pelo Caio Carneiro e pelo Joel Jota. Qual que é o objetivo dessa liga? É tornar o processo de mentorias no Brasil mais efetivos, gerar uma composição, agrupar os melhores mentores do Brasil dentro dessa liga, permitir um intercâmbio de conhecimento entre os mentores, permitir intercâmbio entre os clientes. Renata, como assim? Vamos pegar, a gente entrega o eMaster, por exemplo. Eu sei que você tem uma mentoria também, como que chama? Inteligência digital. Inteligência digital. Então, vamos supor que o eMaster e a inteligência digital façam parte da MLS, façam parte da Mentoring League Society. Significa que os nossos clientes compraram os nossos serviços. Então, além de toda a entrega que a gente faz, e que já é uma entrega excepcional, ele também vai ter direito a participar do seu evento, do evento de um outro mentor vinculado na liga. Obviamente tem um número de cadeiras, uma porcentagem de cadeiras, mas é tudo organizado. É só você se organizar que você vai ter acesso ao evento de outra liga. De outra liga não, de outro mentor. Você também vai ter acesso a eventos da liga. Imagina 50 mentores vinculados e você realizar eventos para os executivos de todos os clientes desses 50 mentores. O tipo de troca que vai ser realizada ali dentro. Evento para a família dos clientes dos 50 mentores. Então, o tipo de entrega e a oportunidade que vai ser gerada para os clientes é fenomenal. A quantidade de negócio que pode ser gerado ali dentro é gigantesco. Mas a pessoa tem que estar pronta e tem que estar com a mente aberta para poder aproveitar a oportunidade. E aí você está me falando, por exemplo, você tem um mastermind, né? E o mastermind não tem tanto valor, assim, pensando em equity, né? Porque vai depender sempre de uma pessoa que está por detrás. É o mastermind do fulano de tal. Se a pessoa para de atuar, a força desse grupo reduz, né? E a gente está falando aqui também de um processo onde você teoricamente teria mais retenção, né? Sim. Porque uma coisa é você renovar o mastermind, outra coisa é você ter o título para participar de um clube de mentorias, né? Sim. Vamos voltar, porque eu falei só dos benefícios, né? Mas qual que é a estrutura? Quando o cliente faz parte do nosso mastermind, faz parte do seu mastermind, essa pessoa tem direito a um título. A MLS ela é um clube, com o conceito de um clube, como o clube que você participa na sua casa, com a sua família, é o mesmo conceito de clube. Quando você entra ou você sai desse clube, esse título, ele tem valor de mercado. Isso para começar, tá? Depois, quando você organiza esses entregáveis e você vincula o seu negócio com o negócio de outros mentores, isso gera um valor tão grande para o cliente que não faz sentido ele sair da mentoria, não faz sentido ele sair do mastermind. Porque a partir do momento que ele sai do mastermind, ele perde o título dele, ele abre mão desse título dele, que tem valor, e ele também abre mão de estar na mentoria de outras pessoas, de participar dos eventos de outras pessoas. Ou seja, esse modelo ele é muito disruptivo, né? Acho que ele não tem no mercado, porque ele cria para mentoria, ele remodela o mercado de mentoria do Brasil, que antigamente ele era personalíssimo, só você poderia entregar, e agora sim você é importante, mas o fato de você oferecer para o cliente outras mentorias, treinamento para executivos junto da liga, despersonaliza um pouco a entrega. E ao despersonalizar um pouco essa entrega, você aumenta o equity, aumentando o equity, você tem uma possibilidade de evento de IPO lá na frente. Aí cria uma entidade que independe dos especialistas. Dos especialistas. Um especialista pode sair, mas a entidade continua existindo, continua tendo equity, né? Exatamente. Hoje, como a gente está montando, a gente está fazendo parte do processo de largada da MLS. É claro que a imagem dos especialistas é muito importante, mas conforme a liga se fortalece, que a liga vai virar um ente mais forte, que está todo mundo trabalhando pela imagem e pelo nome da liga. Conforme a liga se fortalece, a liga passa a ser mais importante do que os mentores. E aí o cliente está vinculado a um mentor que está vinculado à liga, é o que vai ser mais importante para o cliente. Mas se fosse um time de futebol, vou pegar a NBA, você pode ter um time da NBA que tá mal das pernas, tá perdendo tudo, mas a NBA, né, a associação dos times que estão ali, continua valendo, né? Exatamente.
E aí você tem seu título, você pode estar lá, você pode não estar, mas quem está lá continua valendo. E a movimentação de mercado que é feito pela NBA, entre compra e venda, seja de uma camiseta, de um boné, tudo isso gera recursos para dentro do próprio ecossistema da NBA, por exemplo. Isso vai acontecer dentro da liga, tá? Tanto a valorização de itens, de compra e venda de itens dentro da liga, quanto a possibilidade de negócio entre os sócios da liga. E eu não estou falando só dos mentores, eu estou falando dos clientes, dos mentorados. É interessante, né? O Flávio não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó, não dá ponto sem nó. Disruptivo. Vai ser, não sei quando vai ser lançado, né? Mas a gente lança para o mercado efetivamente a liga agora no dia 26 de junho. É que a gente tem falado sobre isso já de forma incansável há algum tempo, né? Mas a gente vai fazer um evento de lançamento para o mercado agora no dia 26 de junho. Para a liga efetivamente aparecer para o mercado, existir para o mercado como um ente. Isso é muito interessante participar de uns negócios disruptivos desse. E vai em linha com o que você falou um pouco antes, né? Que, poxa, eu fui trabalhando cada skill que eu preciso funcional da empresa, vai chegar uma hora, e agora, como é que eu tenho uma visão de futuro, como é que eu enxergo o ponto cego ou crio uma ambiência, né? E aí participar desses ambientes te dá um pouco disso, né? Te dá possibilidade de troca, possibilidade de entendimento e de crescimento. Não tem como crescer se você não está vinculado com pessoas. Aliás, tem, mas é mais difícil. Se você está vinculado com pessoas que já passaram, já trilharam a estrada que você quer trilhar, já sabem os erros e os acertos, o que você tem que fazer para dar o próximo passo, é muito mais fácil do que você tentando descobrir sozinho. Te poupa tempo e te poupa dinheiro, porque cada erro custa quanto de dinheiro? Eu diria tempo, dinheiro e tem um fator de curadoria, né? Então, se você, no passado, quando você pegava o táxi no aeroporto, você não sabia que experiência que você ia ter, né? Exatamente. E aí, se você tem a curadoria, tanto para o taxista quanto para o cliente, né? Se você tem experiência também de curadoria, né? De um transporte de aplicativo, o motorista ali fez não sei quantas viagens, já foi pontuado, né? E se ele não foi pontuado bem, é capaz de ele não estar mais lá, né? Exatamente. Então você filtra quem está lá dentro também, né? É muito interessante. E esse é o caminho do futuro, tá? Eu não vejo outro caminho para o futuro. Quem está fora de ambientes, de ambiência, não vê. Tá fadado até uma empresa pequenininha que vai morrer talvez na própria geração. E quando você olha as empresas que estão hoje, que mais valem, né, todas elas já teve, não tem mais, você não vai ver uma, você tem, atualmente das 10 empresas que mais valem, tem uma empresa de oil and gas, da Arábia Saudita, mas todo o resto são empresas, e tem poucas empresas tradicionais também, de varejo e tudo. Poucas. Você vai pegar 7 delas são o quê? Está falando aqui de Apple, Microsoft, Meta, Tesla, né? Então já estão num outro contexto, né? E a velocidade com que essas empresas duram, são poucas que o tempo diminui, né? As empresas duram muito menos, né? Exatamente. E aí as pessoas têm que pensar para onde elas têm que ir. Né? Por exemplo, às vezes a gente escuta muitas pessoas falando de sociedade que não quer ter sócio. Mas me fala uma empresa que cresceu e teve sucesso e que não tem sócio. Aí pode até não ter sócio, mas participar de um ecossistema é uma sociedade em outro nível. É, né? Uma sociedade em outro nível, exatamente. Mas você tem que ter quem te fala quais são os pontos cegos, onde você está errando. Se você não tiver quem te fala isso, você está talvez dirigindo em alta velocidade para um muro e você não está sabendo. Às vezes você não tem nem referência, né? Exatamente. Tá tudo bem, mas é porque você está muito aquém do seu potencial e não consegue perceber, né? Exatamente. É muito interessante. Não. É isso. Bom, muito bom a gente aqui falando um pouco de carreira e negócio. A gente acabou falando das duas coisas, né? Ao mesmo tempo aqui, duas camadas. Então, falamos da WebLivre, mas falamos basicamente também da jornada, né? De uma pessoa que começa com seu faturamento de 30 mil, 40 mil, vai até $500 mil por mês, né? E o que você precisa, quais são os desafios, né? Então, se você está nessa jornada, você conhece alguém que está nessa jornada, compartilha essa aula aqui, nessa visão, né? Isso vai ajudar muito. Segue a gente aqui no canal, avalia aqui no canal. Renata, muito obrigado aqui por tudo. Se alguém quiser te procurar, como é que encontra? Pode procurar no meu Instagram, que é a Renata Pontes. A Renata Pontes, a tudo Renata junto. Pontes, tudo junto, exatamente.
E aí, para quem está nos escutando aqui, que a gente está falando um pouco de carreira, talvez migrar do seletista para empresário é um processo na carreira da pessoa, é uma escolha. E só tenha clareza que os desafios que você tem enquanto empresário são diferentes do desafio que você tem enquanto seletista. Você vai ter sucesso do mesmo jeito, porque normalmente as pessoas que fazem essa mudança são pessoas visionárias, mas tem clareza que o seu comportamento enquanto dono de empresa, ele tem que ser diferente do comportamento enquanto seletista. Enquanto seletista, a responsabilidade pelo negócio não é sua. Uhum. A responsabilidade pelo pagamento dos boletos no fim do mês não é sua. Enquanto empresário, a responsabilidade é sua. Então, alguns pontos de vista precisam ser ajustados para que a empresa tenha sucesso e que para você tenha sucesso enquanto empresário. E olhando pela ótica, vou falar aqui de grandes empresas, né? Então, grandes empresas de consultoria, o fator aqui, o intraempreendedorismo é fundamental. Né? Falou de Google. Google, você tinha um dia por semana para a pessoa fazer o projeto pessoal que quisesse fazer. Uhum. Né? O Gmail surgiu disso. A pessoa montou no projeto pessoal e acabou gerando produto para a empresa, né? Então a importância aqui de empreender onde for, né? Mas assim, ter essa visão de empreendimento e se libertar, né? Dessa visão mais do passado, né? Se libertar, entender que o empreendedor ele é criativo. Então, dar espaço para a criatividade. O empreendedor estuda muito, então dar espaço para leitura, para estudo, porque tudo isso vai ser exigido de você nesse novo processo. Uhum. Aqueles que estiverem querendo migrar do modelo seletista para o modelo de empresário. E a gente acabou de ver aqui pavimentado um pouco desse, como é que é essa jornada, né? Não é simples, não é fácil, mas é possível e traz assim bastante recompensa, né? Traz muita recompensa para quem estiver pronto para poder trilhar esse caminho. Mas para isso, eu volto a dizer, vou te falar que para você poder ser um empresário de sucesso, 70% é mentalidade e 30% é técnica. 30% é técnica. 70% é mentalidade. 70% é você não ficar com o ego alto. 70% é você não ficar em cima do salto. É não pegar todo o dinheiro que está na conta e gastar de qualquer jeito. É não comprar um monte de estoque que você não precisa. É entender que enquanto empresário, se você está começando, talvez você tenha que fazer tudo para depois você contratar. Uhum. Então, tenho certeza absoluta que 70% é comportamento e 30% é técnica. E a técnica você pode ir adquirindo ela conforme você for encontrando os desafios pelo caminho. Muito bom, muito bom. Obrigado. Imagina. Obrigado. E seguimos aqui com o nosso Carreira e Negócios, uma aula, né? Aqui uma jornada aqui de crescimento do empreendedorismo aí até o cara que é mais visionário, né? Que vai para a próxima barreira, né? É isso. Muito bom.